Amém? Então, deixe o Senhor lhe usar, levante uma oferta e abençoe a vida do pastor Paulo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Agora olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, a mais bonita que você encontrar. Se por alguma razão você não encontrar ninguém bonita do seu lado, olha aqui para frente. E diga assim comigo, diga: Jesus é a verdade que liberta. Aleluia, aleluia. Sim, Ele é a verdade que liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, queridos, o nosso grande desafio é não apenas conhecer a verdade que liberta, mas é prosseguir em conhecer. O profeta Oséias, ele declarou assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque há um conhecimento que traz libertação, e esse conhecimento é o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele vem a declarar: portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Então, queridos, olha, é o conhecimento de quem Jesus é que traz libertação. Jesus, ele tem uma vida plena e abundante para aqueles que dele se aproximam e permanecem na sua presença. A sua palavra assim nos declara. E dentre tantas verdades que a palavra do Senhor declara acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, uma delas que é tão contundente é que Jesus é Deus. Diga comigo: Jesus é Deus. É interessante que nós não temos dificuldade em compreender essa verdade, mas nós temos algumas dificuldades em vivê-la na sua profundidade. Nós sabemos que Ele é Deus, mas muitas vezes essa não é uma realidade vivenciada em nossas vidas. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a divindade do Senhor, ela é provada. E ela é provada sob alguns aspectos. E esses aspectos, quando são assimilados, quando eles encontram o seu lugar devido no nosso coração, eles nos levarão a um lugar de plenitude, a qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero nessa noite compartilhar e sobretudo trazendo ao nosso conhecimento a palavra de Deus, essas verdades, né? A partir dessas características, as quais são os nomes de Jesus declarados na palavra. Eles apontam para quem Ele é e apontam também para a vida abundante que Ele tem proposto para mim e para você. Vamos perceber também algumas características na vida de Jesus que declaram que verdadeiramente Ele é Deus. Perceberemos também que as suas obras, elas vêm testificar que Ele é Deus, amém? E também, Ele é adorado na sua palavra, na qualidade daquele que era, que é e que o será eternamente. Ele é Deus, aleluia. E ainda por fim nós perceberemos que o nosso Senhor, Ele, Jesus Cristo, Ele tem igualdade na Trindade com o Pai e com o Espírito Santo, aleluia. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso de número 8. Hebreus, capítulo 1, o verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: mas acerca do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia.
Queridos, essa palavra ela é muito enfática em declarar que Jesus, Ele é Deus. Aleluia! Essa palavra é uma citação do Salmo 45, os versos 6 e 7. E o autor de Hebreus aqui, ele defende a divindade e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo diante de toda a criação. No verso de número 3 do capítulo 1 de Hebreus, a palavra diz assim, olha, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Portanto, a palavra do Senhor nos declara que Ele é Deus, e como Deus que é, Ele é Senhor, e como Senhor que Ele é aquele que criou todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Aleluia! Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. E é preciso entender que Ele é Deus em minha vida, e Ele é Deus na sua vida. E Ele governa sobre tudo o que há em mim e sobre tudo o que há em você. Assim a palavra do Senhor nos faz entender. E a divindade do Senhor Jesus Cristo, ela é apresentada nas Escrituras. Ela é conhecida, ela é testificada nas Escrituras. Porque o Verbo encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é Deus. Observe o que diz o profeta Isaías, capítulo de número 9, o verso de número 6, a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Então esse menino que nasce, na verdade é o Verbo que encarna. Portanto, Ele é o próprio Deus, e a sua palavra nos assegura que Ele é aquele que é o maravilhoso conselheiro, Ele é aquele que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. Portanto, tudo o que Ele é uma realidade que alcança a minha vida, e é uma realidade que alcança a sua vida. Aleluia! Observe comigo agora o que diz a sua palavra, profeta Jeremias, capítulo 23, os versos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Aleluia! Sabe, queridos, a palavra do Senhor declara que Ele será levantado. A palavra fala desse menino, desse Verbo encarnado, Jesus, o nosso Senhor. E a sua palavra nos diz que o seu reino, Ele será conhecido, e Ele será chamado de o Senhor, justiça nossa. Ou seja, as suas obras são obras justas. Ele vem para estabelecer juízo e justiça. Amém? E essa é uma realidade que alcança as nossas vidas. Portanto, quando você está em Cristo, a sua palavra lhe assegura, Ele é a sua justiça. Amém? Ele é a sua justiça. Portanto, você pode crer, querido, e nós precisamos mais do que nunca aprender a crer, porque nós somos o povo da fé, nós somos o povo da palavra, nós vivemos por aquilo que cremos. Amém?
E a sua palavra está declarando: Ele é justiça nossa, Ele é a nossa justiça. Portanto, seja lá o que se levante, seja lá de onde vier, você tem alguém que governa com justiça ao seu lado, e todas as suas obras, elas são a realidade perfeita na sua vida. Aleluia. João capítulo 5, o verso de número 18. A palavra do Senhor diz assim: por isso, pois, os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse é um verso que ele também vem a testificar acerca dessa divindade, porque quando ele diz: sou filho de Deus, e ele é filho de Deus, a palavra diz: ele é igual a Deus. Porque quando a palavra declara, conforme já vimos em João 3,16, que ele nos deu o seu filho unigênito, a palavra ali, unigênito, ela aponta para a realidade do mesmo tipo, portanto é o Deus encarnado, ele é Deus, aleluia. Portanto, Jesus é Deus, declara a sua palavra. Observe ainda Tito capítulo 2, o verso de número 13. Tito capítulo 2, o verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, queridos, olha o que a palavra do Senhor está dizendo: nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra do Senhor, ela não somente aponta para o fato de que Jesus é Deus, que Deus é Jesus, mas aponta também para a realidade de que essa era a esperança da igreja dessa época. Eles estavam aguardando a bem-aventurada esperança. E essa deve ser a minha espera, essa deve ser a sua espera, essa deve ser a minha expectativa e também a sua expectativa. É nele que deve estar o nosso coração, é nele que deve estar a nossa esperança, é nele que deve estar a nossa confiança, porque quando ele vier, a sua palavra nos ensina, aqui toda a sua palavra anunciada, ela se estabelecerá, e nós devemos então confiar e nele esperar, amém? Então a Bíblia diz que Jesus, ele é Deus na sua vida, aleluia. Ele é Deus sob as circunstâncias da sua vida, Ele é Deus sob todos os aspectos que envolve a sua vida. E sabe o que é que a palavra de Deus nos declara? Portanto, você que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós precisamos entender que o grande problema que muitas vezes nos envolve é crer como precisamos crer. Porque quando cremos, a sua palavra nos diz, nós o agradamos. E quando o agradamos, nós somos por ele recompensados. E sabe, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: olha, se ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também, juntamente com ele, todas as demais coisas? Mas muitas vezes nós queremos as demais coisas, ao invés de querer aquele que de fato é único e suficiente na nossa vida. Demais coisas falam de coisas, queridos, que elas podem até ser necessárias, mas as quais passamos sem elas. Mas aquilo que é importante, aquilo que é primeiro, aquilo que é principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sem Ele nós não podemos
passar. E a sua palavra diz, Ele é Deus. A sua palavra diz, Ele é o Filho de Deus. Amém? E sendo o Filho de Deus, Ele é Deus em sua essência e em seu poder. Diga, Ele é Deus em sua essência e em poder. Queridos, olha o que a palavra do Senhor ela nos faz entender. Ele é o próprio Deus. Aleluia. E sendo o próprio Deus, as suas obras são obras tais como aquilo que Ele é. Certa vez diz a palavra do Senhor que quando todos estavam desacreditando acerca de quem era Jesus, Ele olha para cada um deles e diz assim, olha, crede ao menos por ver as mesmas obras. Ou seja, Ele é aquele que faz as mesmas obras de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, declara a sua palavra. Portanto, sendo Ele Deus, e você aproximando-se dEle, a sua palavra nos ensina, nós podemos desfrutar tanto de quem Ele é, como também da sua mão poderosa. Nós podemos desfrutar de uma vida abundante, aleluia. A palavra do Senhor também vai nos ensinar acerca do Senhor Jesus Cristo, dos nomes aos quais Ele recebe, que Ele é Deus e que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é príncipe da paz, que Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é Senhor. Sendo o Senhor, Ele é aquele que reina, Ele é aquele que governa, aleluia. Portanto, quando você aproxima-se de Cristo, você pode ter essa certeza em seu coração, de que Ele é aquele que reina e governa a sua vida, amém? Portanto, querido, é nisso que nós devemos colocar a esperança das nossas vidas. Nós devemos crer de modo suficiente que há um governo sobre nós, que há uma direção sobre as nossas vidas, que quem assim o faz é o próprio Deus. Então, entendendo essa realidade, nós vamos começar a usufruir da verdade que liberta. Porque olha, quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, aquele que dirige todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o Filho, Ele é um em essência e Ele é um em poder. Ele é Senhor, e sendo Deus, a sua palavra nos ensina algumas características que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira delas, a Bíblia diz que Deus é, e Jesus também o é, e a sua palavra nos declara isso, onipotente, aleluia. Ou seja, Ele tem todo o poder. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 28, o verso de número 18. Mateus 28, o verso de número 18, a palavra do Senhor diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia, aleluia, aleluia. Querida, essa palavra declarada pelo Senhor Jesus está dizendo: olha, tudo foi colocado diante de mim, todo o poder no céu e na terra a mim pertence. Ele tem todo o poder, e todo o poder, declara a palavra do Senhor, ele é dispensado sobre a vida daqueles que estão sob o seu governo. É por isso que a sua palavra, ela vem a declarar que se alguém está em Cristo, verdadeiramente é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, porque há um poder que se estabelece, há um poder que rompe com o império das trevas, há um poder que ele faz com que a luz da glória de Deus, ela venha brilhar em nossa vida, e a toda treva da nossa vida é iluminada por essa glória, de tal forma que já não há mais trevas, aleluia.
que já não há mais condenação alguma, porque Ele tem todo o poder. Seja qual for a circunstância que você possa vivenciar, Ele tem todo o poder. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite. Talvez você possa ter chegado aqui apreensivo. Talvez você possa ter chegado aqui nesse lugar aperreado. Você possa ter chegado aqui preocupado, ansioso. Assim diz o Senhor: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia. Agora, uma coisa que você precisa fazer: você precisa dar o seu coração a Ele. Porque quando você rende-se a Ele, então todo o poder necessário para mudar uma realidade, ela se estabelecerá na sua vida. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor declara que Ele não apenas tem todo o poder, mas Ele é onisciente. Ele tem consciência, ciência de todas as coisas. João capítulo 1, o verso de número 48. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Às vezes esse é um retrato da nossa vida. Às vezes nós não conseguimos enxergar um palmo diante dos nossos olhos. Tudo para nós está em densas trevas. Nós não conseguimos ter discernimento de absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que Jesus via a Natanael. A Bíblia nos ensina que Jesus, Ele lhe vê, Jesus, Ele lhe enxerga, Jesus, Ele pode e Ele assim o faz. Ele tem conhecimento acerca de tudo que diz respeito à minha vida e à sua vida. Mas não somente conhece, mas também é aquele que tem todo o poder. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós do Evangelho de João que o Senhor, Ele deu uma ordem aos seus discípulos dizendo assim: olha, vão ao outro lado do mar. E enquanto os discípulos eles estão remando para o outro lado do mar, a Bíblia diz que Ele se coloca no alto do monte em oração. E em dado momento uma tempestade se levanta e eles estão temendo pela própria vida. E eles não viam absolutamente nada, senão temor, senão pavor, senão um medo repentino pela própria vida. Tudo estava simplesmente indo água abaixo, literalmente. Até que Jesus aparece. E Jesus, Ele não aparece assim, de repente. Ele via toda a situação. Ele tinha conhecimento de toda a situação. Mas Ele chega como aquilo que Ele é. E a sua palavra declara: Ele é socorro bem presente. Aleluia. E a primeira coisa, quando Ele chega aos seus discípulos, Ele diz assim: não tenham medo. Não tenha medo. O que é que hoje causa temor no seu coração? O Senhor está lhe dizendo: eu enxergo você. Eu lhe vejo. E aquele que tem todo o poder, ele pode declarar com toda segurança: não tenha medo. E a Bíblia diz então que ele vem andando por sobre as águas, ele se coloca naquele barco e eles chegam do outro lado, conforme foi a ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, creia que Ele é aquele que lhe vê, que Ele é aquele que lhe enxerga e que Ele é aquele que tem todo o poder. Aleluia. E Ele, querido, é aquele, a palavra declara, que Ele é onipresente. Olha o que diz a palavra lá em Mateus capítulo 18, verso 20. Até então nós vimos esses atributos falando acerca da pessoa de Deus. Mas agora nós estamos vendo esses mesmos atributos aqui relacionados à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, o verso de número 20. Olha o que Jesus está dizendo:
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. Queridos, o Senhor Jesus está nesse lugar, amém? Mas Ele também está em tantos outros lugares, onde agora estão reunidos em seu nome. Somente alguém como Ele, Deus como Ele é, pode algo dessa natureza. Então Ele está presente nesse lugar, e você pode ter a certeza de que todas as vezes que você o invocar, Ele ali estará. Portanto, Ele é Jesus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele é a própria vida, aleluia. João capítulo 1, o verso de número 4. Olha o que a palavra de Deus nos declara acerca de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, aleluia. Ele é a própria vida. Quando Jesus ele se faz presente, a vida, a realidade dos céus, ela toma forma. Ele é a luz de Deus, Ele é a vida de Deus. A Bíblia também vai dizer para nós lá em João 14,6 que Ele é a verdade. E quando nós tomamos conhecimento dessa verdade, a Bíblia diz: nós somos verdadeiramente livres. E a Bíblia vai dizer assim para nós, olha lá em Hebreus capítulo 13, o verso de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Ou seja, Ele é imutável, Ele simplesmente é. Portanto, Ele é Deus. A Bíblia assim nos ensina. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é vida, Ele é verdade, Ele é a luz de Deus. E todas essas realidades Ele quer derramar sobre a vida humana. É por isso que a sua palavra diz: olha, quando você conhece quem Ele é, e quando você prossegue em conhecê-lo, você vai experimentar uma vida abundante. Porque não há como você se relacionar com Ele e você permanecer indiferente àquilo que Ele é. Portanto, você pode crer que essas características, as quais mencionamos, elas continuam sendo uma realidade hoje, porque a sua palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer para nós lá em João capítulo 1, verso 3, que Ele é aquele que cria todas as coisas. Nós falamos aqui sobre as suas obras. A palavra do Senhor diz exatamente assim, olha, João capítulo 1, o verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que traz ordem, Ele é aquele que cria todas as coisas. E eu quero trazer à sua memória aquilo que o Senhor declara em Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E como nós já declaramos, pensamentos fala sobre propósito, fala sobre o desígnio de Deus. Mas essa expressão pensamentos que penso fala sobre a criação de uma realidade, de um ambiente, para que o propósito de Deus ele se cumpra em nossas vidas, aleluia. Então o Senhor ele cria situações, o Senhor ele cria realidades, para que nós possamos viver o seu propósito. Então Ele é aquele que cria todas as coisas, e Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que vem mantendo a realidade da sua criação em firmeza, para que eu e você possamos desfrutar do seu propósito para as nossas vidas. Esse é Jesus a quem nós servimos.
A palavra de Deus, ela também vai dizer para nós que Jesus é aquele que perdoa pecados. Se tem algo que alcança a vida humana e que é tão destrutível como nenhuma outra coisa, é o pecado. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz também que todos pecaram e foram então afastados, banidos da presença, da glória de Deus. Mas a Bíblia vem declarar que há alguém que perdoa pecados. Aleluia. E esse alguém é Jesus. Portanto, Jesus, ele perdoa os seus pecados. Jesus, ele perdoa os meus pecados. A Bíblia diz que ele não somente nos perdoa, como também ele nos purifica de todo pecado. Ele diz isso para nós lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, ele te perdoa, portanto, ele te purifica, e ele então muda a realidade da nossa vida. É por isso que eu e você precisamos da presença do Senhor Jesus conosco. É por isso que ele precisa assumir o lugar devido na sua vida e na minha vida. É preciso então que ele seja o centro das nossas vidas. É interessante que nós vivemos uma realidade hoje. Eu tenho falado muito e pensado muito acerca disso, aonde o homem pelo homem, o homem o centro de si mesmo, é aquilo que nós chamamos de antropocentrismo, o homem sendo o centro de todas as coisas. E se tem um mal que a humanidade tem experimentado, é essa realidade. É o homem querendo se satisfazer em si mesmo, e o que nós temos visto é o homem mergulhar cada vez mais numa realidade onde ele não encontra em si mesmo aquilo que tanto busca. É preciso entendermos que Cristo sim, Jesus Cristo sim, deve ser o centro das nossas vidas. E por que então que nós não conseguimos nos satisfazer em nós mesmos? A Bíblia ela vai dizer para nós que o homem ele vai vivendo uma realidade distante de Deus, onde um abismo chama outro abismo. Nós vivemos mais do que nunca a realidade declarada pela palavra do Senhor: aquele que é limpo, limpe-se mais; aquele que é sujo, suje-se mais. E as pessoas têm buscado cada vez mais uma autossatisfação e não encontram. Tantos suicídios, tanta droga e tantas outras coisas, porque o homem não consegue se satisfazer em si mesmo. E eu declaro para você, jamais o poderá fazer. Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram. E quando a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá, a Bíblia está dizendo: a realidade da humanidade é uma realidade de morte. Todos estão mortos, e somente há um que vivifica. Somente há um que pode trazer a vida, e ele é Jesus. Olha o que diz a palavra em João 5, verso 25. A palavra diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia. Portanto, querido, há uma voz que traz vida, e essa é a voz de Deus. E a palavra de Deus vai declarar que nos últimos dias, nos dias passados, o Senhor falava pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos tem falado pelo Filho. Ele é a voz de Deus, amém? Portanto, Ele traz vida, e Ele traz vida em abundância, aleluia. E os discípulos do Senhor, eles passaram e conhecendo essa realidade, e eles foram vivenciando essa realidade. Eles anotavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo
Mas a Bíblia vai dizer para nós que houve um momento declarado por Ele mesmo em que Ele seria sacrificado e morto. Mas a sua palavra diz que Ele envia o seu Espírito Santo. Quando os discípulos pensavam que tudo estava acabado, Ele disse: olha, eu vou para junto do Pai, mas assim como eu vim, sendo da mesma essência do Pai, um outro virá e eu enviarei, sendo da mesma essência que eu. Queridos, Ele nunca nos deixou só. Ele sempre esteve conosco. A grande questão que nós temos que responder é: nós queremos estar com Ele? Olha o que diz a palavra lá em João capítulo 15, o verso 26. João 15, 26, a palavra do Senhor diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então a palavra do Senhor está nos declarando: Ele nos enviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo, amém? Aleluia. A Bíblia diz que Ele é adorado por anjos. Olha o que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, o verso número 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sendo Deus, Ele recebe adoração dos seus anjos. A palavra do Senhor também nos ensina que Ele é adorado por homens. Mateus capítulo 14, o verso 33. A palavra diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Ele é adorado pelos anjos, Ele é adorado pelos homens, mas a sua palavra declara também que Ele é adorado por todos. Filipenses capítulo 2, o verso de número 10. Olha o que a palavra do Senhor declara para nós. Filipenses 2:10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Portanto, todos o adoram porque Ele é Deus. Aleluia. Ele recebe a adoração que lhe é devida. A palavra de Deus também vai nos ensinar que Jesus, Ele é um com o Pai e Ele é um com o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Eu acredito que tudo que nós compartilhamos aqui é uma verdade que ela é bem compreendida, amém? Mas eu queria perguntar algo para você nessa noite, porque da sua resposta depende o fato de você viver toda essa realidade. E a pergunta é: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus em você? Jesus é Deus na sua vida? Porque se Jesus for Deus na sua vida, a sua palavra nos assegura: você viverá uma vida abundante, você viverá uma vida plena, você viverá uma vida em liberdade. Ele disse: eu vou ao Pai, mas deixarei o meu Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aleluia. Portanto, hoje, nessa noite, o que a palavra do Senhor lhe declara é: Jesus
quer assumir o lugar devido na sua vida. Jesus quer ser Deus na sua vida. E assim sendo, Ele sendo Deus na sua vida, você desfrutará de uma vida abundante. Você crê? Amém? Então eu quero lhe convidar a ficar de pé agora em nome de Jesus. E nós vamos adorá-lo e depois eu quero orar por você.